Quero desejar uma boa noite a todos os irmãos aqui presentes, também aqueles que estão adorando ao Senhor conosco pela internet. É um prazer, é um privilégio podermos adorar esse nosso Deus, não é verdade? Depois de um dia, para muitos, difícil, complicado, é maravilhoso podermos estar na casa do nosso Deus e aqui adorá-lo, né? E aqui poder, junto com os irmãos, dividirmos os nossos pedidos e agradecimentos e também dividirmos o pão da vida. Eu convido a igreja para, nesse momento, mais uma vez, orarmos ao nosso Deus e pedirmos ao Santo Espírito que nos ajude na compreensão da palavra. Vamos orar então. Soberano Deus, eterno Pai, louvado Senhor, engrandecido é o teu santo eterno nome nos céus e na terra. Muito obrigado, Senhor, por estarmos em tua casa. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de adorar ao Senhor e também por, nesse momento, podermos abrir a tua santa palavra. Pedimos ao teu Santo Espírito que nos ajude a compreendê-la e nos ajude, Senhor, a colocarmos em prática a tua vontade em nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nessa noite, irmãos, nós vamos fazer uma reflexão. Tá? Eu quero compartilhar com os irmãos aqui um aprendizado que eu tive na palavra de Deus, mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu gostaria de começar abrindo um parênteses aqui. Desde que eu me dediquei a estudar a palavra de Deus, eu fiz com o coração aberto para que o Espírito Santo falasse comigo. Em todos os momentos que eu abrisse a palavra de Deus, seria para ter comunhão com Deus, seria para deixar Deus falar comigo. Então eu precisava ter o meu coração aberto para que Ele pudesse falar. Eu não tinha o hábito de estudar a Bíblia todos os dias. Não fazia dela o meu alimento espiritual todos os dias. Mas o Espírito Santo falou comigo que eu precisava desse alimento diário. Ele uma vez me fez parar para pensar que se eu preciso do alimento físico todos os dias para me manter com saúde de pé, e o espiritual, como é que fica? E aí eu entendi que eu não conseguia ter forças nas minhas batalhas espirituais, porque eu não estava totalmente alimentado, eu não estava de pé. O cristão, ele precisa estar em comunhão diária com Cristo, com Deus. E o nosso alimento espiritual é a palavra. Então, desde o momento em que eu decidi na minha vida de que ela seria o meu alimento espiritual, nada iria me atrapalhar. Depois da pandemia, nesse movimento de trabalharmos de casa, eu estou trabalhando de casa até hoje, mas de vez em quando eu preciso ir para o escritório. Não sei quantos precisam atravessar a ponte Rio-Niterói, quando vai trabalhar ou precisa ir ao Rio de Janeiro. Não sei quantos aqui precisam fazer esse trajeto. Se você que faz esse trajeto conseguiu perceber o quanto o trânsito está pior. Mas mesmo assim, quando eu preciso ir ao escritório, eu preciso acordar 4 horas da manhã. Porque isso aqui é o meu alimento espiritual. Eu posso ficar o dia acabado de sono, mas isso aqui eu não posso deixar para trás não. Porque é isso que me dá força. É a palavra de Deus que me dá força. E com esse pensamento, eu pensei o seguinte: qualquer coisa na Bíblia, eu preciso entender que nada é em vão. Então eu preciso analisar tudo que eu ler. Tudo que eu ler, eu preciso extrair uma lição. E aí eu me deparei com as genealogias. Geralmente as genealogias eu passava batido, Eu passava olhando rapidamente, começou aqui, vai terminar ali, tá bom. Então eu não preciso desses nomes aqui não, vou lá para o final e continuo lendo. Mas eu parei e pensei, se a genealogia está na Bíblia, eu preciso entender. Eu não preciso gravar os nomes, mas alguma razão tem para estar ali. E eu gostaria de dividir com os irmãos exatamente essa parte da genealogia que está descrita em Mateus capítulo 1. Peço que vocês abram a Bíblia em Mateus capítulo 1.
Vamos tentar ler rapidamente aqui essa parte de Mateus, Mateus capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. E vamos procurar extrair algumas lições dessa genealogia. Todos encontraram? Amém? Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E o verso 17 encerra a genealogia dizendo assim: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. Desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. A gente não vai ler a outra parte da genealogia, mas por curiosidade, Lucas também fala da genealogia de uma forma um pouco diferente de Mateus. Quando você vai para Lucas, você vai ver que Lucas vai passando a genealogia e vai terminar lá em Adão. Por que será? Primeiro, a gente precisa entender qual era o objetivo de Mateus, para quem ele estava escrevendo, qual era o público-alvo. E Mateus ele estava escrevendo para o povo judeu. Aqui já dá um começo para a gente já ir entendendo o porquê da genealogia. E eu quero fazer uma perguntinha aqui, algumas perguntinhas aqui, que foram as mesmas que eu fiz para mim mesmo quando eu li a genealogia. E eu fiz questão de ler rápido a genealogia, que geralmente é a forma como a gente lê, né? Mas, logo no verso 1, ele fala assim, ó, Mateus diz, já começa a genealogia assim, ó, livro da genealogia de Jesus Cristo. Já começa a me chamar a atenção aqui essa primeira frase. Porque, se tratando de Jesus Cristo, ele decidiu nascer, ele decidiu se tornar um ser humano. Ele decidiu, por ele próprio, se tornar um embriãozinho e ser colocado pelo Espírito Santo em uma mulher. Ele não poderia escolher qualquer família da terra? Ele não poderia escolher a sua própria genealogia? E foi isso que ele fez. Mas por que essa genealogia? Então, se ele escolheu essa genealogia, eu preciso olhar com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de critério e procurar entender, não todas as razões porque ele escolheu aquela genealogia, mas o que eu puder extrair aqui de lição para mim é importante. Porque aqui Mateus está colocando a genealogia de Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que escolheu nascer, crescer e morrer por mim e por você. Então alguma coisa na genealogia dele tem que falar ao meu coração. E a segunda parte desse verso diz assim, ó, filho de Davi, filho de Abraão, e encerra o verso 1. Peraí, se você vai começar a me falar da genealogia de alguém, você vai começar do meio para depois você falar do começo para frente? Porque ele fala que a genealogia de Jesus Cristo, filho de quem?
de Davi. Filho de quem? Abraão. Mas quem veio primeiro? Davi ou Abraão? E por que ele coloca Davi logo no começo? Mais uma vez aqui, a gente precisa entender que o público-alvo era quem? E o que os judeus falavam? Que o Messias viria da linhagem de Davi. Eles esperavam um rei que fosse governar a terra e tornar o povo de Israel uma nação muito poderosa, nação vinda da linhagem de Davi. Então, Mateus já começa chamando a atenção do povo judeu dessa forma. Olha, ele é filho de Davi. Mas tinha uma outra coisa que o povo de Israel gostava muito de falar. Descendência de Abraão. Eu sou descendente de quem? Abraão. Eu sou do povo escolhido, porque eu sou filho de quem? De Abraão. O pai da fé. E aí ele começa a discorrer então a genealogia. Mas quando a gente para olhar essa genealogia, às vezes a gente é meio que enganado pelo nosso cérebro, porque é muito fácil a gente analisar uma história que já aconteceu. A gente analisar a vida de uma pessoa que já cumpriu a sua missão, morreu e ficou com a história para trás, e depois a gente já tem a conclusão de tudo. É fácil a gente analisar. Por exemplo, é fácil a gente olhar para trás na história e analisar as atitudes de Hitler. Mas o mais impressionante é quem estava no decorrer da história ter a visão de que ele era um assassino cruel. Então a gente olhar a história dessas pessoas aqui, desses personagens aqui, quando a gente fala de Abraão, de Jacó, dos filhos, de toda aquela descendência, fica fácil para a gente olhar e já bypassar qualquer coisa e olhar só a parte boa, só a parte da história. Jesus Cristo, realmente, filho de Abraão, realmente, da descendência de Davi. Mas a gente precisa também olhar com um pouco mais de critério, porque a maioria do povo judeu não aceitava Jesus como sendo o Messias, como sendo o Cristo. Então preciso parar aqui agora e me colocar friamente na história. Porque se fosse no meu tempo, eu acreditaria como poucos acreditaram, de que ele era o Messias, ou eu acreditaria no que a maioria estava acreditando, de que ele não era o Messias? De que forma eu acreditaria? Foi necessário Mateus descrever uma genealogia, chamando a atenção para um povo que não queria aceitar que Jesus era o Messias. Essa é a realidade. Quando eu olho friamente para a genealogia, eu vejo Abraão. Mas se eu fosse colocar Abraão nos meus dias, ou eu me colocar nos dias de Abraão, eu veria alguém que recebeu ali uma promessa de Deus, que Deus o chamou e disse: de ti farei o quê? Uma grande nação. Nossa, que felicidade de Abraão, né? Receber a visita de Deus, e ali ele receber aquela promessa, e ele compartilhar aquela promessa feliz da vida. Mas o tempo foi passando, e a promessa não foi se cumprindo. Então Abraão e Sara tiveram uma ideia: será que realmente a promessa que Deus fez para a gente, será que a gente não tem que fazer alguma coisa? Está demorando. E eles fizeram. E o que foi que eles fizeram? Sara ofereceu a sua serva Agar, e dali Abraão teve um outro relacionamento, adulterando, e pior ainda, com consentimento de Sara. Estava tudo errado. Me colocando nessa situação ali, do lado de Abraão, dificilmente eu aceitaria Abraão como um líder na minha igreja. Talvez eu chamasse o pastor e falasse: olha só, Abraão não vai ser disciplinado, não. Talvez a minha atitude não fosse a mesma quando eu leio a história dele hoje. Talvez a minha atitude fosse a de condenar o Abraão.
Mateus ele continua a genealogia, e no meio da genealogia, ele fala que Davi gerou a quem? Salomão. Repararam que ele não apenas citou o nome de Salomão, mas ele disse algo mais sobre Salomão? No verso 6, ele diz o quê? Salomão da que fora mulher de quem? Ele fez questão de colocar um detalhe na história para que o povo judeu pudesse parar e pensar um pouquinho. Salomão, descendente de Davi, o homem mais sábio da terra, da face da terra, ele fora filho de quem? Conseguiram perceber o que Mateus estava fazendo com o povo judeu? Vocês batem no peito dizendo que Jesus, o Messias, viria da linhagem de Davi. E dentro da linhagem de Davi, ocorreram algumas situações onde vocês hoje não aceitam. Eles tinham levado uma mulher pega em adultério para que tentassem pegar Jesus numa situação complicada, mas levando uma mulher que foi pega em adultério dizendo que ela era condenada à morte. Por quê? Mas olha só que contradição. O próprio Davi, quando ele recebe a visita do profeta, e o profeta lhe conta uma história, depois que o profeta, eu sempre esqueço o nome do profeta, é Natan, né? Depois que o profeta Natan conta aquela história lá da ovelha, não vou me delongar aqui, o que é que Davi fala sobre aquele homem? Qual era a sentença que ele deu? Esse homem tem que o quê? Morrer. Não é a mesma sentença que o povo judeu deu para aquela mulher? Mas é a mesma atitude que nós temos diante de alguém que erra, diante de alguém que peca. Parece que a gente quer ver aquela pessoa ali sofrendo, pagando por aquilo que fez. O nosso ímpeto é querer julgar, fazer com que o outro pague pelo que fez. Era o que Mateus estava querendo fazer, imagino eu, com o seu público-alvo. Para pensar um pouquinho. Vocês com orgulho dizem que o Messias vai vir da linhagem de Davi, mas quando você olha para a linhagem de Davi, há tantos erros que hoje vocês não aceitam, que vocês condenam. Vocês querem condenar as pessoas à morte, vocês querem crucificar as pessoas. E depois querem bater no peito e dizer que é da linhagem de pessoas como essas que vocês condenam. É muito fácil a gente olhar para a história, ver quando as coisas aconteceram, de quando a vida das pessoas foram transformadas, e Deus foi ao ponto de chamar Davi de segundo o seu coração. Aí a gente fala, mas é um Deus de amor e misericórdia, sim, mas e quando o meu irmão peca do meu lado, e eu quero condená-lo? Eu consigo enxergar com o mesmo olhar de amor e misericórdia que Deus teve com Davi? Reparem, irmãos, a gente está tirando tudo isso de uma genealogia. Deus quer que a gente olhe para a palavra dele e consiga enxergar aquilo que ele tem para mim e para você. Se o nosso ímpeto é fazer o mal, o que é que a palavra de Deus diz de como eu tenho que me portar? A nossa tendência humana, ela é pecaminosa. A gente sempre vai tender para coisa errada, a gente sempre vai tender para coisa ruim. É muito fácil a gente condenar a quem erra, a quem peca. Mas quando eu erro, o que é que eu desejo? Misericórdia, perdão, não é? Não é assim que o mandamento se resume? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como quem? A ti mesmo? O que é que Deus fala a respeito dos nossos inimigos? Que nós devemos odiar? Desejar o mal? O que é que a palavra de Deus fala? Orar pelos vossos inimigos, orai pelos vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Suportai as cargas uns dos outros. Aquela nação não queria aceitar a Cristo como Messias.
porque eles não tinham a vida deles baseada nas Escrituras. Eles não estavam interessados em entender a vida, em tomar decisões baseadas naquilo que a palavra de Deus diz e naquilo que Deus quer de mim. Eles não estavam interessados nisso. Eles estavam interessados em que as coisas fossem vistas e acontecessem da forma como eles queriam, da forma como eles pensavam, não da forma como a palavra de Deus queria. E é isso que faz toda a diferença na vida do cristão. Quando nós olhamos para a nossa vida e conseguimos perceber traços de caráter que precisam ser mudados, quem é que pode transformar? Será que você, com toda a sua tendência de fazer o que é errado, com toda a sua tendência de julgar o próximo, será que eu tenho o poder de transformar a minha vida, de lapidar traços meus de caráter que precisam ser transformados? Será que eu tenho esse poder? Com toda a minha tendência pecaminosa, com toda a minha fraqueza, quem é que pode fazer isso por mim? Quem é que pode fazer isso por você? Como que a gente resolve isso? Ela tem sido a sua espada? A palavra do Senhor, esse pão, tem sido o seu alimento? Através dela, sabemos que Cristo está voltando, muito perto de voltar. É através dela que conhecemos a nossa esperança do retorno de Cristo. Mas assim como os judeus que também ansiavam pela vinda do Messias, de que forma eu estou aguardando o retorno de Cristo? Do jeito que Deus diz que é para esperar? Ou do jeito que eu quero esperar? Que o Senhor nos abençoe, para que a nossa decisão, para que as nossas escolhas, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, que seja baseado na palavra de Deus. E quando eu perceber que algo está errado, que eu permita o Espírito Santo me lapidar, me tornar uma pessoa melhor. Se hoje eu tenho dificuldade de amar o meu próximo, se hoje eu tenho dificuldade de orar pelos meus inimigos, eu preciso me alimentar mais da palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo, me transforme. Que o Senhor transforme a mim e a você, para que juntos vivamos a esperança do retorno de Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.